Continuando, para falar para vocês os riscos de uma renegociação, que realmente são riscos bem maiores que uma revisional, aí vocês vão decidir, tá? Se vocês receberem essa proposta, vocês questionam essas empresas de consultoria, de revisional de financiamento, se é uma revisional, uma renegociação, e vocês vão perguntar realmente essas porcentagens, tá? Mas o que vocês têm que ter consciência? O que acontece aqui em financiamento de veículo, tá? Financiamento de veículo, os bancos, eles têm um grande benefício que é a garantia, tá? O próprio veículo é a garantia. Então, tem empresas, quando vocês buscam, depende de cada caso. Tem pessoas que já acham que está pagando um absurdo de juros e quer entrar com uma revisional, mas só que está com pagamento em dia. Só que está achando que está muito caro e quer algum desconto. Tem outras pessoas que não, elas fazem o financiamento, vai pagando normalmente, aí a pessoa entra em crise financeira, ela tem que conseguir busca de todas as formas legais possíveis, diminuir as despesas. E dentre as quais pode ser que essa pessoa, nessa dificuldade financeira, tá? Pode ser que seja o seu caso ou não, nesse momento comece a atrasar as parcelas. Aí, lógico, começa a dar um pouco de preocupação, outras pessoas chegam a ficar até desesperadas, certo? Daí elas buscam alternativas, só que já está com a parcela do veículo atrasada, tá? Se o seu caso você está em dia e você está em dia com financiamento e recebe uma proposta de empresa de consultoria com um desconto, uma porcentagem de desconto muito grande, você questione. Não é uma revisional, é uma renegociação. Pode ser que, após você contratar essa empresa, ela comece a te sugerir você atrasar o financiamento. Vai falar, não. Aí eles começam a falar, não, mas isso é para te auxiliar, para fazer com que o banco efetivamente aceite fazer a revisional, certo? Vai ser uma blindagem contra o banco, mas só que eles não te informam que você corre o risco de busca e apreensão do veículo, porque o próprio veículo é garantia, tá? Numa revisional mesmo, eu vou colocar uma média, tá? Revisional, a gente já viu casos que realmente chegou até um desconto de 30%, os juros estavam estratosféricos, muito abusivos. Então, mas é uma média, ó, de 30% de desconto. Tem casos que nem aquele caso que eu dei de exemplo, teve 16% de desconto, que haveria tentativa de conseguir essa revisão, 16%. Tem outros casos que é 5%, outros 10%, outros 15%, outros 20%. Tem casos que chega a ser a 30%. Então, uma média. Mas joga isso que eu estou comentando. Se você recebeu uma proposta de 50% a 80%, às vezes até mais, normalmente, em regra, tá? É renegociação. Então, por que é renegociação? Porque ou a empresa ela checou e verificou, pode ser que os seus juros, depende do perfil de cada empresa. Pode ser que a empresa tenha verificado, os juros do fulano de tal tá abusivo, mas vai dar muito pouco aqui, vai dar 10%. Você se interessaria? Isso que a empresa deve pensar. Será que o nosso cliente vai se interessar? A gente sabe que tem uma quantidade enorme de empresas aí no mercado que fazem esse trabalho de revisão de financiamento de veículo. Aí essa empresa te oferta direto essa porcentagem. Pode ser que o seu caso não tenha juros abusivos, tá? Daí, não tendo juros abusivos, a empresa já vai te ofertar direto a renegociação. Aí aqui que você tem que questionar a taxa média de mercado, verificar a sua taxa, se está 50% acima ou não. Tá bom? Aí o que acontece? Se for uma renegociação e você atrasar, você está em dia e você atrasou as parcelas, certo? Atraso de parcela de financiamento,
o banco ele vai te pressionar. Tá? Normalmente, eles não fazem renegociação a princípio. O banco ele vai buscar ele busca todas as alternativas para receber, tá? Sem renegociação no início. O banco vai ficar te importunando, vai te ligar, entrar em contato com você inúmeras vezes. Ligações, WhatsApp, e-mail, mensagem de texto, cartas de notificações por correios. Eles vão fazer de tudo para receber. Se você não acertar sem renegociação as parcelas com juros e correção monetária, tudo, e os juros moratórios, que eu vou chegar nas demais taxas embutidas, que daí aqui cai os juros moratórios, que é o juros de quando você está devendo, não é os juros remuneratórios que eu comentei. Os juros remuneratórios realmente são esses juros principal do contrato que dá a diferença. Tá? Se você não pagar, antes deles tentarem renegociar com você, provavelmente, não pagou? Igual. Provável que vão entrar com busca e apreensão do seu veículo. Provável que irá gerar. E hoje em dia, tem uma legislação que até está ativa, já entrou em vigor, que existem casos que os bancos não precisam nem entrar com busca e apreensão judicial. Hoje em dia já existe busca e apreensão administrativa, direto em cartórios. Tá? Tem alguns, como está em fase de transição administrativa, tem outros bancos que entram com busca e apreensão judicial ainda, que é a tradicional. Só que essa busca e apreensão judicial, a maioria delas tem sigilo. Aí você não, mesmo que você conheça, eu conheço alguém, conheço um advogado que vai consultar o site do Tribunal de Justiça aqui da cidade que eu moro, ver se tem ação no meu nome, tá? Muitos casos, mesmo advogados não conseguem saber se tem ação ou não porque tem sigilo. É justamente por conta disso. O banco entra com uma ação de busca e apreensão e pede sigilo justamente para você não saber que tem uma ação de busca e apreensão e ele apreendeu o seu veículo. Tá? Então, o banco encontrando o carro, ele vai ocorrer a apreensão. E nesse caso aqui que eu estou comentando de renegociação, é muito difícil você conseguir o veículo de volta. Tá? Então, o que a gente vê em empresas de consultoria? Elas não informam exatamente isso. Elas falam que não tem... Quando há propaganda enganosa. Quando não há propaganda enganosa, a empresa vai te informar desse risco. Tá? Às vezes você, infelizmente, está inadimplente, já está com dificuldade financeira, tem ciência, mas é a única alternativa de tentar renegociar. Ok. Se a empresa informar esse risco, não tem propaganda enganosa. A decisão é sua. Se você quiser, eu não estou inadimplente, mas eu quero forçar aqui com o banco que eu não acho justo, eu acho que os juros é absurdo, por mais que o Banco Central fala que não é juros abusivos, mas eu quero forçar uma renegociação aqui e eu vou atrasar. Só que você tem consciência que seu carro pode ser apreendido e que você pode não reaver ele. Ok, não é propaganda enganosa. Você está inadimplente, mesmo você estando inadimplente, a empresa precisa te informar desse risco. E você aceitou, tá? Não, ok, é a única alternativa, eu estou sem dinheiro, tá difícil mesmo. Eu vou tentar. Ok, aí não é propaganda enganosa. Mas aí você tem que ter consciência, que tem casos que levam alguns meses, a decisão é sua, você aceitando. Existem casos que levam poucos meses para ser resolvido. A empresa não encontrou seu veículo, o banco não encontrou seu veículo, está em renegociação ainda com a empresa. Em alguns meses, 2, 3, 4, 5 meses, foi resolvido e teve essa renegociação. Aí sim, deu um desconto bem grande para você quitar com 50% a 80% de desconto. Ok. Tem outros casos que demoram mais de 2 anos.
Porque esse é o tempo que o banco ele vai tentar. O banco, vocês têm consciência, são bancos, são instituições financeiras bilionárias, né, trilionárias. Então eles têm muita estrutura. Eles vão forçar ao máximo mesmo, porque a maioria dos casos é procedimento do banco. Né? Eles entendem que é melhor pegar o carro de volta e leiloar o carro do que fazer uma renegociação. Aí quando eles veem que não tem jeito mesmo, aí eles podem fazer uma renegociação. Tá? Aí sim pode chegar esse desconto de 50% a 80% de desconto. Existem casos sim, tá? E existem até casos que os bancos vendem a sua dívida para uma empresa de cobrança que compra esses créditos de inadimplentes. Aí você vai renegociar com essa empresa de cobrança. Existem casos, tá? Mas aí você tem que ter essa consciência. Se a empresa te informar e você tem essa consciência e você aceitar esse risco, ok, tá? Não é propaganda enganosa. Isso aqui que é de renegociação. Se a empresa não te informar nada, agora você que está dentro aqui da nossa plataforma, você está ciente disso. E você questionar a empresa, aí na hora que você questionar a empresa te informar, ok. Aí continua sendo a critério seu, a decisão é sua. Tá bom? Agora, se você contratou e a empresa não te informou isso e se o carro for apreendido, é propaganda enganosa. Aí depois vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Às vezes acionar a própria empresa, mas aí você tem que ter. Vou até colocar aqui. Guardar documentação de atendimento, que vou gravar um vídeo sobre isso. Com a empresa. Tá bom? Então esse que é o risco de uma renegociação. Tá? Existe? Existe. Se você estiver ciente de tudo, não é propaganda enganosa. Se você não estiver ciente, é propaganda enganosa, que você tem que aceitar, tá? E aceitar o risco, enfim, é isso. Vamos continuando aqui com os próximos vídeos.